Olá, meus queridos alunos do primeiro ano, né? Estamos encerrando aqui o segundo bimestre, né? Com a última aula, aula 7, aula sobre solos, tá certo? Bom, aqui do lado você está vendo o famoso perfil do solo, certo? Todo solo, na verdade, existem o quê? Várias camadas. E todos os solos, originalmente, eles vêm de uma rocha, chamada rocha-mãe, rocha-matriz, tá certo? Então, qualquer tipo de solo que você vê em algum lugar do mundo, algum dia este solo já foi o que? Uma rocha matriz. E aí do lado mostra para vocês o famoso perfil de solos, tá ok? Bom, dando continuidade aqui para a gente entender aqui um pouco sobre o solo, tá certo? Como eu disse para vocês, né? O solo ele é formado por um processo contínuo de degradação, né? Decomposição de quem? Da rocha. Né? Um processo físico e químico, né? Como você observa aí do lado, né? Uma rocha pelos agentes internos. Você já aprendeu o que é o intemperismo. Existe o intemperismo físico e o intemperismo químico. O intemperismo físico é a dilatação, né? O sol vai esquentar, ele vai dilatar e à noite ele comprime. Nesse vai e vem, a rocha vai se fragmentando. O intemperismo químico é a água. A água ela traz reações químicas. Então a água dentro desses fragmentos vão quebrando essa rocha. Só que esse processo vai durar o quê? Milhões de anos, pessoal. Não é 100, não é 200, né? São o quê? O tempo geológico. A gente já conversou bastante com vocês sobre isso. No esquema aqui ao lado, né, você observa que uma rocha ela vai sofrer ação dos agentes externos, né, da erosão, do intemperismo, que a gente já estudou antes. Esse processo vai levar milhares de anos, como a gente disse. Então, essa rocha, né, ela vai ser fragmentada juntamente com a matéria-prima misturada, né, eu vou ter o famoso solo, tá certo? Como tem aqui no texto acima diz, ó, quando expostas à atmosfera, as rochas sofrem ação direta do sol, das águas da chuva, que é exatamente o que eu comentei anteriormente para vocês, que é o intemperismo físico e químico, tá certo? Então essa rocha é desgastada, tá certo? E se transforma o quê? Em solo, tá ok? Bom, como eu disse para vocês, né, esta configuração eu vou chamar de quê? Perfil de solo. Eu tenho o perfil O perfil A, o perfil B, o perfil C e o perfil R, que é a rocha, tá certo? Lembrando que tudo isso antes era apenas o quê? Uma rocha. Com o passar dos anos, com a ação da temperatura, com a ação dos ventos, com a ação dos intemperismos, isso há o quê? Uma mudança, a formação do solo. Então, qualquer solo, ele vai ser organizado em camadas, chamados horizonte. Né? O teu horizonte 0, o horizonte A, o horizonte B, o horizonte C e o horizonte R, que é a rocha propriamente dita. Tá ok? Bom, uma pequena explicação sobre cada um. O primeiro horizonte é esse que nós temos contato, o horizonte 0, é a camada superficial do solo. Ela é constituída essencialmente de resto de seres vivos. Quando eu falo resto de seres vivos, eu estou falando de quê? Resto de folhas, né? de florestas, restos de animais, tá certo? Que vão se misturar com quem? Com a rocha fragmentada, tá certo? Aí vai virar o solo. No horizonte A, é uma camada mais escura devido à abundância de matéria orgânica, o humus. É também o habitat de alguns seres vivos, como algumas minhocas, principalmente. O horizonte B, que já desce mais, ele já é uma camada pobre de matéria orgânica, mas rica em mineral, rica em rocha, porque ele já está chegando mais próximo da rocha matriz. O horizonte C, ele é constituído por fragmentos da rocha matriz, quebrado. E o horizonte R, né, é o horizonte a origem do solo, é a rocha
que vai dar origem solo, chamado também de rocha-mãe, tá certo? Então você percebe que tudo inicialmente era uma rocha por ação do intemperismo, ação do clima, né? Restos de florestas, restos de animais vão se misturando e vão formando o quê? O solo, tá certo? Então, este perfil aí, né, é o chamado perfil de solo, né? Aonde você não pode esquecer, todo o solo que você vê, você vai dizer, um dia isso foi uma rocha. Mas não foi há 100 anos, há 100 anos, 200, foi o quê? Há milhões de anos atrás, pelo processo de formação dos solos. Tranquilo? Bom, a constituição do solo, né? A gente já falou rapidamente para vocês, agora vamos falar de uma maneira bem didática para vocês. As partículas minerais que a gente já falou, né, vão apresentar de tamanhos diferentes, menores, maiores, tudo isso vai ser em decorrência da rocha que deu origem a esse solo, tá certo? Então, de acordo com a rocha, eu vou ter um determinado tipo de solo, tá ok? Bom, a matéria orgânica que se mistura a esse mineral, né? Essa matéria orgânica pode ser resto de vegetais, resto de animais, certo? Que vão se misturar, né, com a rocha fragmentada. A água, que é retida pelos poros da chuva, e o ar, que vai preencher os poros. Então, a essa mistura de mineral, de ar e de água, né, eu vou ter a formação de quem? Dos solos. Lembre, quando eu falo de mineral, né, este mineral é uma rocha, que vai existir vários tipos de rocha e, por isso, vai existir vários tipos de solos. Tranquilo? Bom, passando aqui o slide, né, para a gente vai ver os fatores que vão influenciar na formação do solo. Primeiro, é a rocha matriz, que é o principal, mas não único, certo? Sobre as mesmas condições climáticas, né, do intemperismo, certo? A rocha matriz, certo? Ela vai se formar, tá certo? Eu tenho o clima, tá certo? Que de acordo com o clima, eu vou ter um solo diferenciado, ou para melhor ou para melhor, tá certo? De acordo com o relevo, né? A minha formação de relevo, ela pode pegar mais chuva, pode pegar mais calor, tá certo? E isto vai influenciar no meu tipo de solo. Os organismos, compreendendo os micro-organismos, né? São as bactérias, as algas, os vegetais, os animais que moram naquela região vão ser importantes para a formação do solo. E o tempo, pessoal, o tempo de exposição da rocha matriz na atmosfera para a formação desse solo. Pode ser rápido, pode ser demorado, sempre naquela vibe, né, dos tempos geológicos, tranquilo? Bom, quando a gente fala em solo, a gente não pode esquecer, né, de conservar esse solo, tá certo? Por quê? Se a gente deixa o solo exposto, né, quando a chuva vier, ele vai levar. Lembra da história da erosão? Tá certo? Então, na verdade, o solo ele tem que estar o quê? Protegido. Senão vai causar o quê? A erosão. Hoje nós temos uma perca anual de milhares de toneladas de solos que poderiam ser agricultáveis, tá certo? Principalmente para quem? Para a erosão. Regi, como é que acontece a erosão nos solos? Principalmente quando a gente retira a cobertura vegetal original. Ou seja, as florestas, as matas, as gramíneas, né, que elas são uma camada protetora do solo. Se eu não tiver essa camada protetora, o que é que vai acontecer? Quando chover, vai haver o quê? O processo de erosão. Lembra? A erosão é um processo, onde primeiro eu tenho o desgaste, depois eu tenho o transporte e depois eu tenho o quê? A sedimentação. Então, se eu não tenho
uma área que o solo está protegido, ele é suscetível de quê, pessoal? De erosão, ok? Vamos passar aqui para a gente conversar mais um pouquinho sobre esse solo. Existem algumas técnicas, né, de preservação do solo. Essa aí, por sinal, caiu até numa prova de Enem, né? Vejam aí os degraus, porque veja o seguinte, percebam, se eu fosse fazer uma plantação sem esses degraus, quando tivesse a chuva, tudo iria descer, seria tudo perdido. Então, o que é que eu faço? Eu planto em degraus, tá certo? Com isso, eu evito a erosão laminar, tá certo? Então, isso é uma maneira de evitar a erosão e eu poder plantar, né, em declives, tá certo? Então, consiste em fazer cotas, né, em degraus, terraços, para evitar a erosão, tá certo? Lógico, se eu tivesse a vegetação originária, eu não precisaria desse terraceamento. Aonde eu vou praticar isso? Na China, no Japão, na Tailândia, nas Filipinas. Isso é o chamado terraceamento. Caiu até uma questãozinha dessa no Enem há uns 4, 5 anos atrás. Vejam como a geografia física está sempre pintando aí no Enem, tá certo? A curva de nível. A curva de nível é quando eu não tenho um declive tão acentuado como foi mostrado no terraceamento, tá certo? Então, eu vou plantar de acordo com as cotas altimétricas, de acordo com a formação do relevo. Então, você percebe que ele vai fazendo essas curvas, né? Essas curvas eu vou chamar exatamente de quê? De curva de nível, tá certo? Ela vai ser semeada seguindo a cota altimétrica, a altura do relevo, tá certo? Eu tenho também o cultivo de árvores, tá certo? Estas árvores, elas podem empatar a velocidade do vento, tá certo? Elas são barreiras que são criadas, tá certo? Em algumas regiões do país, o vento é muito forte e danifica a plantação. Então, o que é que eu faço? Eu faço essas barreiras para o cultivo. E também, lembra, o vento também é um dos causadores da erosão. Então, evita também a erosão, tá certo? E eu tenho a associação de cultura, essa a gente vê muito no Nordeste, né? Você plantar milho com feijão, tá certo? Uma maneira de o solo não se empobrecer com a alternância de cultura. A gente vê aqui o exemplo clássico aqui no Nordeste brasileiro, né? Que é a associação, né, do milho com o feijão, tá certo? Mas pode ter o algodão com café, e isto vai depender de cada região, esta associação de culturas, tá certo? Um dos grandes problemas, né, que acontecem com a não preservação correta do solo, então você observa nessa imagem aí dessas vossorocas, né, que o terreno ao lado, ele foi todo desmatado, tá certo? Então, quando um terreno está desmatado, o solo está desprotegido, a erosão. E uma das consequências da erosão é a formação de quem, pessoal? Das vossorocas. Vossoroca, bossoroca ou buracão. Pode ter esses 3 nomes. Ela é mais conhecida como vossoroca. É um fenômeno geológico que consiste na formação de grandes buracos. Esses buracos são causados pela erosão, tá certo? A erosão causada pela água da chuva e o intemperismo do solo, aonde a vegetação não protegeu o solo e fica esse cascalhamento suscetível ao carregamento de enxurradas. E a cada vez que chove, vai ficar maior, tá certo? Então, quando eu tenho uma vossoroca, infelizmente, pessoal, a tendência dessas vossorocas é cada vez aumentar. Eu poderia controlar se eu colocasse a vegetação natural, ela ficaria estagnada, mas do jeito que a gente percebe aí, eles continuam plantando, continuam desmatando, deixando o solo exposto, e com isso, quando há o processo de erosão causado pela chuva, eu aumento mais ainda essas
vossorocas, tá certo? Bom, as chuvas fortes também podem originar os sulcos nos terrenos, esses pequenos buracos. Se não forem controlados, eles podem se aprofundar a cada chuva. E com escoamento, ocorre no subsolo, resulta em sulcos enormes, então, cada vez fazendo buracos maior. Então, isso é o que nós chamamos de quê? De vossorocas. O movimento de massas, tá certo? É quando eu tenho um terreno íngreme, como você pode observar aqui do lado, aonde eu tiro a vegetação original que protege o solo para retirar areia, para retirar a brita, para fazer moradia. Mas o grande problema é quando eu retiro essa cobertura vegetal original, o que vai acontecer com o tempo? Né? Quando a chuva vier, ela vai trazer essa massa toda para baixo por causa da erosão. E isso eu vou chamar de quê? Movimento de massa. Em costas que apresentam uma declividade acentuada, os movimentos de massas são fenômenos naturais. Então, normalmente no mês de janeiro, quando a gente vê aquelas notícias que no Rio de Janeiro, né, houve deslizamentos de terra, o termo deslizamento de terra, quem vai utilizar é a televisão, é o jornal. Mas você, estudante de geografia, os geólogos, vão chamar de quê? De movimento de massa, tá certo? Passando aqui para a gente... Bom, os movimentos de massas devem ser analisados pelos seguintes fatores, tá certo? A natureza do material movimentado, os solos, as rochas, a velocidade que vai descer. Nos extremos podem ocorrer quedas, rolamentos de grandes blocos de rocha. A gente vê muito isso lá no Rio de Janeiro, o escoamento lento do solo em virtude da baixa declividade, o escorregamento do solo de encosta. Regis, qual é a solução? É deixar aquilo quieto, não mexer. Não devastar para... Isso aqui, ó, movimento de massa. Foi causado por quem? Pelo homem, que desmatou a encosta, deixou o solo, teve a chuva, a erosão o quê? Levou tudo, tá certo? A ação antrópica é a ação do homem, associada ao desmatamento, à ocupação irregular de encosta, sobretudo nas grandes cidades e regiões metropolitanas. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Belo Horizonte, né? Eles fazem esse tipo de coisa. Bom, Regis, o que é que se deve fazer? Pessoal, a história é bem simples. Vejam nessa imagem aqui, ó. Se eu tenho a cobertura vegetal original, o que é que acontece? Quando chove, as gotículas de água vão ficar retidas na folha. E quando cai, já cai com a menor intensidade. Diferentemente, se a terra estiver nua, que a chuva cai direto no solo e causa o quê? A erosão do solo, tá certo? Então, em uma floresta, em um lugar que tem a mata preservada, a vegetação preservada, as árvores servem de anteparo para as gotas da chuva, que vão escorrer pelo tronco, vão infiltrar calmamente pelo solo, além de diminuir a velocidade desse escoamento, tá certo? Elas vão evitar o impacto, né, da água que cai da chuva no solo. Então vejam a importância da vegetação. Se o solo ficar exposto diretamente, o que é que vai acontecer? Vai aumentar o processo erosivo, que a gente está falando desde o início da aula, que vai causar o empobrecimento do solo, que os nutrientes vão ser todos levados, vai causar o assoreamento dos rios e do lago. Regis, o que é assoreamento? Assoreamento é quando eu levo, né, este solo, e esse solo vai acabar dentro de um rio. Quando esse solo que é levado acaba dentro de um rio, o rio vai ficando raso. E isso eu chamo de quê? De assoreamento. Quando é jogado sedimentos dentro do leito do rio. O rio está assoreado. A extinção de nascentes, a diminuição do índice
pluviométrico de evaporação, já que as gotículas d'água não vão ficar retidas nas árvores, vão cair direto no chão, eu vou ter menos evaporação. A elevação da temperatura, a proliferação de pragas e doença em relação ao desequilíbrio e a redução da atividade extrativista. Então vejam a importância da gente cuidar da vegetação que vai cuidar do solo. A gente quebrando esse elo, vejam aí as consequências que nós estamos, né, sofrendo. Então, pessoal, esse foi o nosso bate-papo, né, sobre solos. Você faz a atividadezinha, se prepara, que na próxima semana tem uma questãozinha lá sobre solos, tá certo? Na nossa prova bimestral. Dia 24, a nossa prova bimestral, vamos fazer, não vamos deixar para a segunda chamada, tá ok? Então agora, façam as atividades propostas, tenham uma boa semana e estudem para as nossas provas bimestrais.